Danilo, boa noite. Aerto Davi, boa noite, boa noite. Cândida Camacan, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Rai Lua, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lidiane, Josué Mendes, boa noite, meu querido. Essa é mais uma prosa com Lampião, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Prosa com Lampião é a nossa conversa sobre assuntos da atualidade. Vamos aqui discutir temas de interesse da nossa comunidade. Hoje, uma prosa com Lampião com meu amigo Danilo Matoso, arquiteto, urbanista, e vamos falar sobre direito à moradia, direito à cidade e como que a pandemia do Covid-19. Rodrigo, Rosinha, muito boa noite, seja bem-vindo. Como que a pandemia tem impactado o direito à moradia, né? Nesse sentido, Danilo é arquiteto e urbanista e vai bater essa prosa com a gente aí. Josué Mendes, 10 anos, tá com a memória boa, estamos ficando velho, hein? 10 anos já que foi para Brasília. Arilda, muito boa noite. Boa noite. Hoje é dia 2 de julho, dia da independência da Bahia, data mais importante cívica do calendário baiano, né? Nesses tempos difíceis, o nosso hino do 2 de julho, que diz que nunca mais o despotismo regerá nossas ações, com tiranos não combinam brasileiros corações. Então, 2 de julho, viva Bahia! Anapel, Arca entrou, Josué, sejam todos muito bem-vindos, uma prosa com Lampião, hoje com o arquiteto e urbanista Danilo Matoso, para a gente discutir como que a pandemia de coronavírus tem impactado o direito à moradia, né? Em que sentido a pandemia atua, né? Uma prosa com Lampião, a gente está aqui discutindo temas de interesse. Humberto Damiliano, seja muito bem-vindo à nossa prosa com Lampião. Hoje a gente vai conversar com Danilo Matoso, que é arquiteto e urbanista. A gente está discutindo temas de interesse da nossa comunidade, né? E sempre tentando articular os mais diversos campos do saber, né? Com a questão do coronavírus, né? A nossa comunidade de América Dourada hoje confirmou no boletim de ontem 50 casos, né? Então a gente está muito preocupado, né? O Brasil está aí com mais de 60 mil mortos já, né? Cerca de 1,5 milhão de casos confirmados. Então é muito sério, né? Essa pandemia. E a gente vai tentar articular temas de interesse da comunidade, sempre chamando alguém para dialogar. Eu vou chamar meu amigo Danilo para Rosa. Henrique, meu parceiro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Cristiano. Bom estar aqui com você, meu querido. Boa noite, o prazer é todo meu. Eu que agradeço a sua disponibilidade aí de conversar com a gente. Pessoal, Danilo é arquiteto, é urbanista, grande camarada, é formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado na mesma universidade, tem doutorado na Universidade de Brasília, é especialista, já está desqualificado para o governo, né? Com esse currículo aí, não vai ganhar cargo de ministro, infelizmente. É especialista em gestão pública pela Escola Nacional de Administração Pública, consultor legislativo e tem um escritório de arquitetura, né? Então, Danilo, assim, é uma prosa, né? É uma coisa informal para a gente tentar esclarecer a nossa comunidade, tentar ajudar a nossa comunidade com informações relevantes. E, nesse sentido, eu escolhi esse tema do direito à moradia, né? Da série, né? Dessa série Prosa com Lampião, Coronavírus e Pandemia, porque a gente sabe que a pandemia tem impactado bastante, né? Nessa questão do direito à moradia, que já era um problema, obviamente, antes da pandemia, mas a pandemia vem nesse sentido de ampliar, né, essa questão. Eu queria, para começar, que você
se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência, né, da sua trajetória política e acadêmica, para a gente depois entrar na prosa propriamente dita. Uhum. Bom, boa noite, querido Cristiano, boa noite aos colegas que estão assistindo, pessoal de América Dourada, que é a terra do Cristiano, que eu sei que é quem mais assiste ao programa dele. É uma satisfação estar falando para vocês, ainda mais que eu sou filho de baiano também, e tenho lá meu pezinho aí no sertão também, né? Bom, como você bem colocou, Cristiano, me formei já tem 23 anos, né? E acho que talvez assim seja interessante um pouquinho explicar o que é arquiteto, né, para o pessoal, que eu acho que fica aquela coisa meio assim, é o Oscar Niemeyer, né, que o cara faz o croquis assim, e parece que o croquis vai virar magicamente algum tipo de prédio, preferentemente algum prédio do tipo que você nunca vai ver numa cidade normal, né? Assim, mas não é nada disso, né? Assim, é lógico que Niemeyer é o maior arquiteto brasileiro que a gente teve, talvez em todos os tempos, um dos maiores do mundo. Mas assim, o arquiteto nada mais é do que um construtor, né? A ideia de ser arquiteto é ser um construtor, né? O arquiteto é aquele que faz o projeto da edificação ou na área urbana, né? O arquiteto planeja tudo, a estrutura, as instalações também, faz lá a planilha de custos, né? Para você saber, você não entrar na obra sem saber quando vai acabar, né? Com um plano de desembolso de gastos, etc., desembolso de dinheiro. E, preferentemente, coordena a obra também, né? É lógico que com o tempo, cada arquiteto vai se especializando em alguma coisa, né? E primeiro eu tive uma trajetória muito ligada à pesquisa, né, à universidade, no início, ao mesmo tempo que eu tocava em escritório, em que eu projetava e construía também. Mas eu pesquisava especialmente arquitetura moderna, né, que é essa arquitetura tipo a do Oscar Niemeyer mesmo. E fiz um mestrado sobre a obra do Oscar Niemeyer em Minas, né, que eu concluí em 2002, e aí eu voltei para minha terra, eu sou nascido em Brasília, né, eu estava em BH, voltei com a ideia de fazer concurso público, né, porque era uma época em que tudo parecia que o Brasil ia finalmente entrar na era de bem-estar social, né, com o governo Lula, etc. E eu achei que seria interessante estar no Estado, né, nesse momento. Primeiro eu fiz um concurso para gestor, né, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Nessa época eu me aproximei bastante da parte de regularização fundiária, dessa parte mais do direito à cidade, porque eu cheguei a trabalhar na Secretaria de Patrimônio da União, no Ministério do Planejamento. Foi nessa época também que eu me especializei em políticas públicas, né? Mas quis o destino que eu passasse em outro concurso, que é para ser arquiteto na Câmara dos Deputados, né? Que é outra coisa, assim, é menos ambicioso politicamente, mas também é mais pé no chão, vamos dizer, né? Porque lá a gente realmente projeta os prédios ali do Congresso, do Palácio do Congresso. Quer dizer, eu voltei a lidar com Oscar Niemeyer, né? Que é o prédio do Palácio do Congresso, no qual eu dou manutenção, né, como arquiteto, e ele é o meu objeto de trabalho hoje em dia, né? Então, e eu, basicamente, assim, eu mantinha aquele interesse quase que, vamos dizer assim, secundário na questão política, né? É lógico que eu admirava a trajetória política do próprio Oscar Niemeyer, que foi do Partido Comunista Brasileiro, né? E quando teve o golpe de 2016, eu quis participar, eu quis lutar contra o golpe, né? E foi lá que eu conheci o Cristiano, né? O Cristiano também é servidor, né? E a gente se juntou num coletivo com vários outros colegas bastante aguerridos na luta contra o golpe, né? Que era o Serviço Público pela Democracia, né? Então, quem tiver oportunidade, veja aí, tem uma página até hoje que guarda a memória desse movimento, frenteamplaspd.org.br, acho que tem tudo registrado lá. A gente fez muitos atos, muito encontro, e o Cristiano, especialmente, ele me ensinou bastante sobre a luta política nesse momento. Aprendi bastante com o companheiro Cristiano,
e tem essa dívida aí permanente com ele, né? Imagina. Depois que eu botei esse pezinho na política, né? Acabou que eu entrei para o Partido da Causa Operária, que era o partido que, no meu entendimento, naquele momento, melhor empreendia a luta contra o golpe em termos de mobilização popular, né? Uhum. E fui avançando nesse sentido. Cheguei a me candidatar ao Senado Federal pelo PCO em 2018, né? Foi uma campanha bastante aguerrida também, vamos dizer dura, né? Mas eu acabei me desligando do PCO no ano passado e optei por concentrar minha atuação política no movimento sindical, né? De modo que hoje, que eu já vinha atuando desde a época do golpe, hoje eu sou coordenador do Sindicato dos Arquitetos aqui no DF e sou da Federação Nacional dos Arquitetos, né? Que é uma federação da CUT, né? Uhum. Então, por meio da federação, eu passei a me aproximar também e aprender com outros colegas que tinham uma trajetória bastante mais longa que a minha, na questão da luta pelo direito à cidade, a luta pela moradia, etc. E vem sendo aprendizado, né? E a gente vai se adaptando, vai aprendendo e vai tentando dar uma contribuição nessa luta, que é uma luta tão importante para todos nós. Sim. Danilo, nesse momento, né, de pandemia, de crise sanitária, de crise humanitária, né, de crise econômica, eu queria começar com a provocação sua, né? A gente está falando muito de fica em casa, mas dá para ficar em casa, né? A dura realidade é que para a maioria das pessoas não dá, né, Cristiano? Assim, por vários motivos, né? O déficit habitacional, que é aquilo que me diz respeito, é uma delas, né? Ou seja, segundo o levantamento da Fundação João Pinheiro, né, que foi feito aí entre 2015 e 2018, ele é relativamente recente, né? Mais de 30 milhões de brasileiros não têm onde morar, por assim dizer, ou seja, corresponde ao déficit de casa. São pessoas que moram em situações precárias, né, que moram em coabitação familiar, né, que moram com aluguel que representa uma parcela muito exorbitante da sua renda, né? Então, assim, quando você fala para a pessoa, ao mesmo tempo isso foi, de certa maneira, bom para os arquitetos no sentido de chamar a atenção para todo mundo da questão da moradia, mas já que a grande hashtag, né, o grande lema de toda a esquerda e de todo mundo, por que não dizer, que tinha alguma consciência sobre a saúde pública, né, era fique em casa, né? Quer dizer, nós arquitetos, que somos os que fazemos e lutamos pelo direito à moradia, falando, finalmente agora vamos perceber a importância da casa como instrumento de saúde pública, né? Porque não é só o Covid, né, Cristiano? Assim, a falta de saneamento básico, ela leva a questão das doenças de terceiro mundo, né, para a maior parte da nossa população, né? Desde a dengue, etc., até gripe normal e outras doenças, né, esquistossomose, por aí vai. Então, acho que como todas as questões sociais candentes, né, a desigualdade, etc., a questão da moradia, a pandemia tornou mais clara, tornou mais evidente, né, os problemas decorrentes do déficit habitacional, né, da falta de moradia que atinge a nossa população, né? A falta de saneamento básico e por aí vai. Então, alguns deles são essas questões mais diretamente ligadas à condição da casa, né, ou da moradia, ou seja, se tem muita gente morando num cômodo, se aquele cômodo tem iluminação e ventilação adequada, se ele tem um tratamento das superfícies mínimo, que não vai morar bicho nas locas que fazem ali, quando, por exemplo, a casa não é rebocada, né? Fica um buraco esse é um problema. tijolo. Esse é um problema muito, muito sério na minha região, né? Na zona rural, esse problema. Tem um barbeiro, tem muitos problemas ainda, né? Rato também. Tem muito rato. Somente quando você tem fazenda nessa região, que é área rural, mas é perto da cidade, que eu acredito que é o caso de América Dourada. Assim, tem muita gente que trabalha no campo, mas mora ali pertinho do núcleo urbano. Né? Exatamente. Eu acho que isso, a gente tem atendido aqui gente nessa situação aqui em Brasília, através de programas de solidariedade, e realmente essa questão
dos animais, etc., que levam doenças, são vetores de doenças, ele é bastante sério e bastante recorrente. Quer dizer, tudo isso, esses aí são problemas ligados à moradia, à questão da moradia, né? E também, no caso das metrópoles, que evidentemente não é o caso da América Dourada, que, sei lá, me parece que tem 17 mil habitantes, né? Está Isso. quase chegando no ponto de ter um plano diretor, se é que já não tem. Não tem. Que a partir de 20 mil habitantes, toda cidade deve ter o plano diretor, né? A questão é que nas grandes metrópoles, o que acontece? Né? A cidade vai se expandindo, né, para as periferias, eles vão desocupando, né, a pressão do mercado imobiliário vai desocupando as áreas centrais, né, e vai mandando a população mais vulnerável para as periferias. Né? Então isso gera essa questão de que a população trabalhadora, né, quanto mais pobre, mais tempo vai ter que gastar no ônibus. Né, de dias, o cara gasta às vezes 2 horas, 3 horas de ônibus para ir trabalhar e mais 2, 3 horas para voltar, uma coisa absurda. Quer dizer, e são exatamente os trens, os ônibus lotados, onde as pessoas ficam vulneráveis, ficam suscetíveis à Covid. Né? Então a questão da mobilidade, né, ou seja, ela é decorrente da questão urbana, da questão da moradia, e ela aumenta a vulnerabilidade da população também. Sabe? Então todas essas questões elas vêm à tona nesse momento. Só dei 2 exemplos aí. Sim, sim. Eu morei 14 anos em Brasília e morei 2 anos em Salvador, né? E são 2 cidades muito marcadas por isso que você falou aí, né? Essa desigualdade muito visível, né? Brasília e Salvador. Lá na região de Ceilândia, por exemplo, é muito comum as pessoas demorarem 5 horas, né, para ir e voltar do trabalho. Ceilândia é 30 quilômetros do centro de Brasília. Né? E aí você tem essa questão da moradia interligada, né, interconectada, né, com a questão do tempo, né, o tempo do trabalhador, né, a cidade ela é concentrada, né, em serviços públicos, né, os melhores hospitais, o emprego, principalmente o emprego, né? Acho que o emprego é muito importante nesse processo de deslocamento, né? Você concentra o emprego dentro da cidade e as pessoas têm que se deslocar, né, da periferia para o centro. Nesse sentido, Salvador, que eu morei 2 anos, e Brasília, 14 anos, são cidades muito marcadas pela especulação imobiliária, né? Especulação que é esse processo de um grupo pequeno concentrar, ter vários imóveis. Eu queria que você falasse um pouco do papel da especulação imobiliária, você que é urbanista também, nesse processo do déficit habitacional, da dificuldade que as pessoas têm de ter a casa, né? Basicamente assim, né? Quem tem muito dinheiro não tem necessidade de alugar os imóveis que tem para sobreviver. O que interessa para quem tem muito dinheiro e muitos imóveis é puxar o valor de mercado para cima. Então o que eles fazem? Eles vão puxando para cima. Eles falam assim, o cara tem lá um apartamento, sei lá, que o aluguel vale R$500. Aí ele bota o preço de 700, aparece alguém e oferece 500, ele não aluga. Ele deixa o imóvel vazio, parado, entendeu? Até chegar alguém que pague 700. Às vezes os imóveis passam anos parados. Né? E isso é a tal da especulação imobiliária, ou seja, o cara especula que ele vai ganhar mais com a valorização do mercado. E enquanto tem gente que não tem, que tem que morar 2 famílias, né, às vezes no mesmo imóvel, etc., tem vários proprietários de imóveis que deixam anos, às vezes, os imóveis vazios simplesmente especulando, né? Mas para além desses, tem várias outras situações, né? Muito comum, assim, situação de falência de empresas, desmonte de órgãos públicos, né, etc. Fica um passivo ali ficam os imóveis, às vezes, prédios inteiros desocupados, entendeu? Que poderiam ser facilmente incorporados em programas habitacionais do governo. É isso que as pessoas falam quando falam em reforma urbana. Né? A ideia de reforma urbana, essa expressão, que se eu não me engano vem da década de 50, 60, né? ela nasce, né, a partir da ideia de que a gente tem que redistribuir o estoque de imóveis das cidades para aqueles que precisam. Da mesma maneira que a gente tem que redistribuir a terra no campo, né, onde vai ter aquele fazendeiro que tem a terra
aquele latifúndio, aquela fazenda gigante que não planta nem cria nem boi às vezes, né? Fica parado. Sim, sim. Você redistribuir para quem precisa, né? E esse pessoal sempre foi muito ativo. O pessoal da luta pela reforma urbana sempre foi muito ativo na questão da moradia no Brasil. Sim. Você tocou num ponto interessante aí, que é a questão da função social da propriedade, né? Uhum. Que é o que, quando se fala em reforma urbana, quando se fala em revisão, né, dessa questão das moradias, as pessoas acham que tá falando da casa delas, né? Que vai pegar o apartamento de 3 quartos, aí vai chegar um monte de sem teto, vai ficar cada um num quarto, né? E as e as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo da reforma urbana, têm medo da função social da propriedade, porque os especuladores, isso aí a gente tem que aprender, eles são muito espertos, né? Eles colocam medo nas pessoas. Então a pessoa tem a casinha dela ali, que ela comprou com muito sacrifício, demorou 10 anos para ficar pronta, e ela tem medo que chegue um sem teto e ocupe a casa dela, né? Mas na verdade você está falando de 6 milhões, né? Mais de 6 milhões de imóveis que estão vazios, né? Estão vazios, e muitos deles podendo ser usados em programa. Não estou falando nem desse apartamento do especulador, estou falando de prédios inteiros que estão vazios, porque, sei lá, era da Previdência Social, era de um banco que quebrou e aquilo foi para inventário. E o prédio fica vazio, milhares de metros quadrados, milhões de metros quadrados vazios, subaproveitados, né? Uhum. E aí os movimentos de luta pela moradia, o que eles fazem? Eles mapeiam aqueles que têm mais possibilidade de regularização e eles ocupam, não é invadir, né? Eles ocupam de modo a pressionar o poder público para obter o direito à moradia naquele lugar. Né? Eu acho que é justo. Isso é lógico, né? O pessoal, outro dia eu perguntei no Facebook, né? Eu falei, poxa, eu não entendo o que é o medo que o pessoal tem de comunista, né? Até porque eu fui de um partido comunista, né? E eu não entendia por que o pessoal podia ter medo de mim. Aí veio um e falou assim exatamente, dizem, meu pai falava desde pequeno que se os comunistas tomassem o poder, ia vir morar uma família de pobre na sua casa. Eu falei, poxa, quer dizer, esse que é o medo, né? As pessoas colocam o medo na pessoa que, na verdade, às vezes ela, para o rico, ela é considerada pobre, né? Que é o caso de toda a nossa classe média. Né? Você não pode comparar um cara, sei lá, um sujeito que acha que está ganhando muito bem, de fato está ganhando bem para o padrão da pobreza brasileira, você ganha 5 mil reais, é muita grana, mas isso não é nada diante dos caras que realmente são os ricos, que eles ganham coisa de 300 mil reais por mês, 500 mil reais por mês, é outro padrão. Esses são os que são os donos dos prédios vazios, entendeu? E não o funcionário público, não o bancário, não o dono de pequenas chácaras, o dono de um predinho pequeno, da venda da esquina, o dono da padaria, o dono da açougue. Nenhum desses é considerado assim, aquele que vai ter os bens desapropriados para as pessoas morarem, né? Sim. E o que ocorre, na realidade, é que tanto mais aumenta o déficit habitacional, quanto mais aumenta o desenvolvimento econômico de determinado país. Né? Isso por quê? Porque o desenvolvimento econômico ele é muito ligado ao fenômeno da própria urbanização. Né? Você traz a mão de obra toda do interior, né, das pequenas cidades, como é o caso de América Dourada, o pessoal vai lá tentar a sorte e ele chega lá numa situação muito precarizada. Esse é o cara que vai morar mal. Né? E eles querem manter o cara morando mal, porque o cara que mora mal, ele, na realidade, ele vai aceitar qualquer emprego para viver. Entendeu? E ele aceitando qualquer emprego, ele aceita qualquer salário. Então, eles conseguem pagar salários mais baixos à medida em que tem mais gente morando mal nas cidades que crescem. E quando eles pagam salários mais baixos, eles lucram mais e aumenta o desenvolvimento econômico. Né? Então, esse é o círculo vicioso, né, que com a industrialização do Brasil, sobretudo no pós-guerra, né, que veio também um aumento das nossas cidades. Né? E aí começaram os movimentos da luta pelo direito até a moradia, né, o direito à casa, o direito ao saneamento básico. Eles começam na década de 60 e eles ganham um corpo
no processo de luta pela redemocratização, né, que foi um movimento de rua muito forte, que culminou na formação da CUT, do PT e tal, e no campo da luta pela moradia também havia vários movimentos. Para citar um movimento nacional pela reforma urbana, né, formado em meados da década de 80, que fez pressão por meio de uma emenda popular no Congresso para chegar a esse artigo que você falou da Constituição, né, o artigo do direito social da propriedade, né, urbana, que Sim. institui a ideia da função social da propriedade, né, é o artigo 182, o artigo 183, que é o uso capião urbano, que dá direito de posse, né, aos ocupantes de áreas urbanas até 250 metros quadrados por mais de 5 anos. Né. Que foi regulamentado pelo Estatuto das Cidades, né? Estatuto da Cidade em 2001. Isso aí que você falou, a gente tem que ressaltar o seguinte: esse processo, ele é um processo histórico, né? Esse processo de periferização, ele não é de hoje, né? E tem um marco que eu acho que é muito importante, que é a abolição da escravatura, né? A formação das favelas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo histórico da luta pela moradia, que vem lá da formação das favelas, né? Das reformas urbanas, dessa expulsão dos pobres cada vez mais para longe, né? Fazer um pouco essa análise histórica, né? Reza a leitura histórica marxista clássica, né? Que o que acontece, né? O capitalismo, ele se forma baseado na exploração da mão de obra escrava, né? Sobretudo nas colônias, né? São eles que são aqueles que constroem a mais-valia das elites locais e que mandam dinheiro para a Europa. Com o desenvolvimento da indústria, né? Não é que tenha acabado a escravidão, mas eles trocam, né? Ou seja, a pessoa ganha liberdade individual, mas ela vira uma mão de obra escrava como classe, né? É a ascensão do proletariado, ou seja, você tem a sua liberdade individual, mas aquela liberdade relativa, né? Ou seja, alguém que ganha um salário mínimo, ou menos de um salário mínimo, ele não tem liberdade para ir onde quiser, ele não vai ter dinheiro. Ele não tem liberdade para morar onde quiser, ele também não vai ter dinheiro. Né? Então ele está escravizado nas condições de vida que o rico impõe a ele por uma condição de classe. Ele está escravizado como proletário, como pobre. Né? Ele deixa de ser o escravo que está acorrentado na favela para ser o escravo da pobreza, da condição social ruim dele. Né? Então, no caso do Brasil, essa explosão, essa substituição, ela acontece justamente com a abolição da escravatura, né, em que tem uma explosão urbana naquele momento, uma primeira explosão urbana, né, e a isso se soma também o influxo de imigrante, né, espanhol, italiano. Né. No caso aí da Bahia teve muito, que o povo chama de turco, né, mas era sírio, libanês, etc., e esse pessoal constitui essa população pobre, né? E como havia acabado de ter a revolta dos Canudos, né, que os soldados haviam sitiado a cidade de Canudos, eles haviam fazer acampamentos nos morros em volta de Canudos. E um dos morros era o Morro da Favela, né? A favela era uma plantinha que tinha nesse morro, e tinha o Morro da Favela. Então, os soldados voltaram, foram dispensados, né, do serviço militar, e eles foram expropriados também, foram forçados a virar também moradores dos morros cariocas. Então eles falavam que eles estavam fazendo ocupação como na favela, como no Morro da Favela. Né? Então é daí que vem o nome favela para as ocupações de morro. Né? E nessa época, então, estoura essa subocupação, né? E é interessante que é justamente dessa época um certo tipo de reforma urbana que o chamava prefeito Pereira Passos começou a fazer. Ele abriu, por exemplo, o que hoje é a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Né? Ele abre aquilo, assim, desapropriando vários quarteirões do centro. Né? Eles não têm problema algum em desapropriar, né, de quem quer que fosse, para abrir espaço para se fazer os grandes edifícios cívicos, né? As sedes dos bancos, as sedes das grandes empresas exportadoras que estavam se formando ali. Né? E depois, assim, isso gerou até vários prédios bonitos, no caso da Rio Branco, ali perto da Cinelândia, o Teatro Municipal,
né, a Escola Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, isso tudo veio dessa época. Quer dizer, ao mesmo tempo em que o poder público não tinha pudor algum em desapropriar, em varrer quarteirões, etc., para acomodar os prédios típicos, né, da classe dominante, né, dos ricos, eles colocam mil dificuldades, né, para desapropriar prédios para os pobres. Né? Pelo contrário, os pobres foram mandados para os morros, para as favelas. Né? Sim. Então veja que tem uma questão de teoria e prática. Né? Do ponto de vista formal, é todo mundo igual. Né? É todo mundo igual, todo mundo tem o mesmo direito. Você me falou aí dessa questão do Rio de Janeiro, isso aí a gente está falando, para quem está assistindo a gente está falando aí do século XX, né? Início do século XX, né? O Pereira Passos é prefeito do Rio, depois do Getúlio, ali por ali. Isso me lembrou Brasília, que é o seguinte, os ricos ocupavam uma parte do lago, chamado de Ponta Picolé, que eles ocupavam as suas casas e iam até o lago, né? privatizando a orla, né? O bem público era privatizado. Isso ficou na justiça muitos anos, e vai uma instância, vai outra. Né? Ao mesmo tempo, a gente percebe o seguinte, quando uma população de baixa renda, por exemplo, lá onde eu morava, na Universidade de Brasília, ocupava lá uma área de cerrado dentro da universidade, não tinha ação judicial, não tinha mandado, não tinha citação. A polícia vinha com retroescavadeira, levava o barraco com tudo, às vezes tinha televisão, tinha geladeirazinha, e a maioria dessas pessoas, elas tinham uma residência menos precária. Essa ocupação, por exemplo, lá no Cerrado da UNB, que eu trabalhava lá, né, dando aula, alfabetizando, eles moravam numa cidade satélite, que chama Planaltina, Brasilinha, né? E aí eles não têm dinheiro para voltar. Essas pessoas recebiam, assim, em média, um dinheiro de hoje, R$ 600 por mês de remuneração. E aí, para pagar uma família com 4 pessoas, para pagar R$ 10 cada um, para ir e voltar de ônibus, o dinheiro se volta todo dia para casa, então a pessoa tem até uma casa, uma residência estabelecida, né? Não com todo o conforto, mas uma casa de tijolo. Só que ela, trabalhando na Asa Norte, que é a área central do Brasil, ela não podia voltar. E aí ficava ali naquele barraco de madeira para não voltar para casa. Não é que ele queria ficar ali, né? Era temporário. Aí na sexta-feira voltava com a família para casa. E a polícia chegava e tirava tudo. Então tem uma tradição também, né? O direito de propriedade que eles tanto falam, as pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, não vale para todo mundo, né? O direito de propriedade ele é restrito a um determinado grupo. É o direito da propriedade do rico, né? O pobre não tem direito a ter nada a não ser filho, né? Por isso que chama proletário, porque tem direito só a prole, né? Essa que é a ideia dele. Eu acho engraçado que isso que você falou, lembra até a própria condição do boia fria, né? O cara é quase que um boia frio urbano, né? Ele tem que ficar na subhabitação, na situação precária, quase um acampamento, perto do emprego dele, para ter direito de voltar para casa dele só no final de semana, né? Mas essa questão dos direitos desiguais, né? Ou iguais, mas alguns são mais iguais que outros, né? Para usar a expressão do George Orwell, aí o professor Nabil Bonduque disse que na pandemia os desiguais são mais desiguais. São mais desiguais. Eu acho que o exemplo mais gritante do que isso significa veio nas manifestações, né, que os empresários fizeram em carros para o retorno das atividades comerciais. Né? Quer dizer, olha a cara de pau desses sujeitos. Eles realmente entendem que o coronavírus é muito contagioso, né? Que o Covid é mortal. Então eles programam um ato em que eles vão lá nos carros deles, todos fechados, com ar-condicionado, eles com as máscaras, tudo bonitinho, e gritando, eles com a cara vermelha, urrando, revoltado, querendo reabrir. Eu quero trabalhar. Quer trabalhar nada. Ele vai continuar em casa, ele quer que o funcionário dele volte a trabalhar e se exponha. Ele quer que o trabalhador volte a se arriscar, e não ele.
Sim. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Assim, eles falam assim, o direito à propriedade, a gente fala, que bom. Você não acha, então, que todo mundo tem o direito à moradia, que é o que está na Constituição, né, no artigo 5º? Ele falou assim, não, sim, mas tem que trabalhar muito. Eu falei, olha, eu conheço muita gente que trabalhou muito a vida inteira e nunca teve direito nenhum à propriedade. Então, assim, o direito à propriedade é a propriedade dele, né? É a Sim, cara de claro. pau. Isso está cada vez mais, como eu disse antes, assim, a epidemia, ela torna mais evidentes, né, coisas que antes estavam por baixo da superfície, né? Um tipo de movimento cruel, segregacionista, né? Que em tempos, entre aspas, normais, transita embaixo da superfície, né? Tá embaixo do tapete, assim, ninguém está vendo aquilo, mas aquilo Sim, já acontecia, entendeu? O déficit habitacional está aí, né? Ou seja, as pessoas já não têm onde morar. Só que uhum, agora, quando você fala para todo mundo, fica em casa, o cara fala, que casa? Eu vou ficar em casa com 6 pessoas, todo mundo obrigado a ir trabalhar, senão perde o emprego? exatamente. Assim, o que adianta o cara ficar em casa se um deles tem que ir para o trabalho? Não teve, se não garantiram a renda básica emergencial para ele, porque não cadastraram. Né? E quase que nem garante, se a esquerda não tivesse se mobilizado no Congresso para garantir a renda básica emergencial, não teria nem isso. E olha que ainda o Bolsonaro, que tanto protelou e tanto fez para que não saísse a renda básica emergencial, agora ainda está lucrando politicamente como se fosse ele que tivesse E ele distribuindo transformou, a renda ele, básica. Né? ele transformou a renda que era para ser três parcelas em 3 meses, em 5 meses, né? Uhum. A parcela era para ser abril, maio e junho. Vai pagar em setembro, né? Até setembro, 3 parcelas. Então vão ser 3 parcelas em 5 meses, né? Eu vejo também que tem um cálculo, né, nessa reabertura, né? As mortes são necessárias, né? As mortes são necessárias e problema de É, quem morrer, né? Tem um prefeito aí de Ilhéus que deu uma declaração hoje que vai abrir a cidade e quem tiver que morrer, que morra. que morra. Esse cálculo aí, ele é bastante claro, ele é explícito, e chega a ser curioso que a maioria das pessoas não esteja martelando essa questão todos os dias, porque ele foi bastante explícito. Assim. Se você olhar as datas de como as coisas aconteceram nesse sentido, elas são bem claras. Né? Você tem, por exemplo, a declaração lá de pandemia, né, foi, se eu não me engano, dia 12 ou 13 de março, e na semana seguinte você teve vários empresários fazendo lives para Uhum. falar que não pode fechar o comércio, não pode. Todo mundo tem que trabalhar normal, porque quem tiver que morrer, que morra. O Sim. Brasil não pode parar. E aí, na semana seguinte, o governo Bolsonaro mostra a serviço de quem ele está, né? Porque se o Roberto Justus, o Luciano Hang, o Alexandre Guerra, dono de outra rede da Girafas aqui, ou o cara lá de Curitiba, que é dono da rede de hamburgueria, que não sei se tem aí, chama Madeiro, esses caras foram lá Salvador. falar isso, na cara dura. Não, tem que morrer mesmo, gente, ninguém pode parar. A economia não pode. E o governo tentou lançar na semana seguinte a campanha O Brasil não pode parar. Né? Sim. Agora, assim, o que eles querem dizer? Quem que são essas pessoas que não têm problema se morra? Né? Então, assim, são exatamente os pobres, os mais vulneráveis, aqueles que ganham um salário mínimo, Os aqueles que negros. moram, os negros, porque eles já são pobres, que moram em região sem saneamento básico. Né? Tem um estudo, né, se eu não me engano, deixa eu ver, é o movimento Cidades Sustentáveis, que ele fez um levantamento, a mortalidade em municípios Hum. com maior taxa de desigualdade no Brasil, em relação aos que têm menor taxa de desigualdade, ela chega a ser 40 vezes maior. Entendeu? Ou seja, É, mais pessoas vão pegar o vírus, e dentre as pessoas que pegam o vírus, mais gente vai morrer. hum, Por quê? Porque a pessoa é pobre, ela já tem a saúde debilitada. Ela já está naturalmente no grupo de risco, às vezes e não sabe. Às vezes sim. uma condição de ventilação insuficiente sempre provocou alguma doença de pulmão crônica naquela pessoa que vai botar ela quase que na porta do cemitério se ela pegar Sim. Covid, entendeu? Danilo, a Lidiane falou aí sobre o fim do programa Minha Casa Minha Vida.
Uhum. Terminou o fim do programa Minha Casa Minha Cuca, era um programa que tem os seus, né? A gente pode fazer uma análise em pontos, né? Mas, sim, é um programa. A América Dourada, por exemplo, foram construídas centenas de casas que Uhum. praticamente o déficit habitacional da América Dourada ele existe de 2016 para cá, né? Até 2016, porque foram construídas centenas de casas em praticamente todos os povoados tem um loteamento do Minha Casa Minha Vida. E assim, não, a gente não tinha um problema de gente morando na rua, mas a gente tinha um problema de coabitação muito grande, que foi muito reduzido, né? Nessa Uhum. questão aí. O que você falou é muito interessante no sentido seguinte: a pandemia é um problema por si só, mas ela tem que ser analisada num contexto, né? As pessoas morrem de coronavírus por quê? Porque não tem hospital. Elas morrem porque estão aglomeradas, elas morrem porque estão subnutridas, elas morrem porque tem problema de alcoolismo, né? Então o coronavírus vem, né? Então o problema mais grave do que o coronavírus é a desigualdade, né? Esse é o problema maior, né? É, De todos. o coronavírus é uma das tantas mazelas que a pessoa que não tem dinheiro, não tem recurso, tem que passar, vai ter que forçar a passar para garantir o lucro do patrão. Sim. Sim. Você viu ontem aí que a gente teve o break dos entregadores de aplicativos, né? Para quem para quem mora em cidade pequena, os entregadores de aplicativos, eles são motoboys ou às vezes de bicicleta, que são pessoas que trabalham 15 horas por dia, né? Numa bicicleta, andando 40 quilômetros na bicicleta para ganhar R$ 800, R$ 1.000 por mês e pararam ontem, né? Nesse sentido da É, desigualdade e de como eles estão expostos ao coronavírus muito e é mais do bom que que a se média. diga, né? Esses R$ 800, porque talvez o pessoal da América Dourada seja, pô, mas é uma grana, né? Mas em Salvador não. Em Uhum. Salvador, R$ 800 para o cara pagar aluguel, comprar comida, etc. É pouca grana. Transporte. Entendeu? É muito dinheiro. É muito pouco. Então, assim, na realidade, esse processo todo, né, da uberização, que chama, né, porque vem da ideia do Uber, isso é uma nova fase que se tem de desmonte de reorganização do trabalho, de modo a não permitir as pessoas se organizarem para lutar por seus direitos, né? Então, assim, quando antes, sei lá, um cara trabalhava numa fábrica, numa fazenda, etc., ele estava todo mundo junto ali, e um sujeito distribuía panfleto, pegava um megafone, falava com todo mundo, ia construindo aquele sentido de organização do povo, né, para chegar lá, para fazer uma greve, né, para demandar a melhoria da condição de trabalho, etc. Quando o cara está uberizado, ele se acha ele mesmo um empreendedor, ele acha, né, é esse que eles falam, ele é um Essa é empreendedor, a palavra, né, empreendedor. ele não tem patrão, né, lógico que ele tem um patrão, o patrão é o aplicativo, o Claro. patrão é o Rappi, o patrão é o Uber, né, o patrão só não tem uma cara, né, então eles deixam o Que é cara pior, sem né? saber para quem que está reclamando. E eu acho interessante que, apesar de toda essa. Então o cara fica sozinho, ele não tem com quem organizar ele, entendeu? Quem vai se organizar. Eu acho bastante legal que as pessoas encontraram uma maneira de se organizar, né? Também usando as redes sociais, o Zap, quer dizer. As pessoas vão encontrando maneiras, talvez a gente consiga superar essa época aí de ataque mais brutal, né? Aos Aham, direitos dos trabalhadores. sim. Eu acho que a nossa prosa trouxe o seguinte: o fica em casa, como quase tudo que a gente coloca nesse país, ele vira o que era para ser um direito, porque se tem uma pandemia, né, de um vírus mortal que não tem vacina, né, e que a recomendação dos médicos, não os médicos da cavalaria, né, os médicos mesmo, né, esses que Uhum, estão no Ministério, os médicos dizem que você tem que ficar em casa. E a gente tem esse déficit habitacional, ou seja, fica em casa e as pessoas não têm casa, né? A gente vê que o que era para ser um direito, obviamente, todo brasileiro tem que ter o direito de ficar em casa, né? Para não se expor à pandemia, né? Para funcionar os serviços essenciais, ou seja, uma proposta de guerra, né? uhum. Até passar, até conseguir uma vacina, vira como quase tudo um privilégio, né? Um privilégio. Sai um estudo hoje da Universidade de Washington dizendo que se a gente afrouxar um pouco mais as medidas
a gente, do jeito que está, eles previam 175 mil mortos. E se afrouxar um pouco mais, vai ser 350 mil mortos até 1º de outubro. Então já tem um cálculo, né? E a gente já sabe quem são essas pessoas que não vão poder ficar em casa. Né? Então o ficar em casa vira um privilégio, né? Nesse contexto da nossa prosa, né? Que a gente está falando da questão da pandemia. Mas eu acho que o problema todo que houve aí, dessa questão, o cabo de guerra, né, foi que o lógico seria, de que eu acho que as organizações em geral, a CUT e outras organizações de esquerda, né, o PT, o PSOL, todos os partidos aí de esquerda, agiram bem no sentido de, olha, primeira questão, fique em casa. As pessoas entenderem que ficar em casa seria a melhor proteção contra o vírus. Se o patrão não permitir, esse é um motivo para nos mobilizarmos. E a função dos sindicatos, dos movimentos sociais se organizarem. E a coisa estava andando assim, e funcionou assim, inclusive, em vários países, né? Ou seja, tanto que na própria Itália houve bastante greve, na Espanha houve greve também muito forte, pelo direito a ficar em casa. A gente acredita que talvez essa ainda possa ser uma saída de mobilização, né? A greve pelo direito ao isolamento, né? Mas o que aconteceu no Brasil foi uma combinação de duas coisas. Primeiro, que eu acho que é natural, imagina assim, você falar para a pessoa, olha, vamos nos mobilizar para um salário melhor, é uma coisa que ninguém vai deixar de querer, todo mundo quer, né? Agora falar para a pessoa, vamos nos mobilizar para ficar em casa, o cara, pô, trancado em casa? Você tem certeza? É mais difícil, né? Juntou isso, agora, principalmente também, quer dizer, uma vontade natural da pessoa também, é difícil convencer as pessoas a ficar em casa, vai. É verdade. E segundo, uma campanha muito forte para não ficar. Do governo para não ficar, para naturalizar, para falar que é uma gripe. Então, isso realmente parece estar delineado aí um cabo de guerra constante, infelizmente, né? O governador aqui de Brasília, por exemplo, ele chegou a falar, num dia ele falou que ia fazer lockdown, no outro dia falou que ia reabrir as escolas. Você tem ideia do como é que é assim, a variação da opinião política, da posição política do próprio governador reflete esse cabo de guerra, entendeu? E, infelizmente, parece que até sair a vacina, nós vamos continuar nesse cabo de guerra e que muita gente vai morrer. Agora, isso deve ser, e eu acho que deve ser apontado, isso é um genocídio, ou seja, a morte de milhares de pessoas programada, consciente, por parte do governo de Jair Bolsonaro e de todo aquele empresariado que o apoiou e o apoia. Eles devem ser responsabilizados por essa morte e vamos botar em números. Tá? Para não dizer assim que nós estamos chutando, que ia morrer mesmo. Não. O governo da Argentina fez todas as medidas que a gente luta, pelas quais a gente luta, de isolamento, etc. E se a gente fizer proporcional à população da Argentina, a mortalidade proporcional... Hoje, se a mortalidade no Brasil hoje fosse proporcional à da Argentina, nós teríamos 6 mil mortos no Brasil. E hoje nós chegamos a mais de 60 mil mortos. Quer dizer que nós temos 55 mil mortos por única e exclusivamente responsabilidade do senhor Jair Bolsonaro e dos grupos políticos, de empresários e de banqueiros que os apoiam. Isso precisa ficar claro, isso precisa ser cobrado permanentemente até que eles sejam afastados do poder e responsabilizados por esse verdadeiro genocídio da população pobre do nosso país. Exatamente. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo, estamos caminhando para o final. Eu fiquei emocionado no final um pouco aqui, porque é muito doloroso, né? Você vê 55 mil pessoas morrerem desnecessariamente, né? Uma coisa é a pandemia está aí, né? E se a gente tivesse um governo, né, com o ministro da Saúde, né, com a pauta econômica, fazendo os testes em massa, fazendo isolamento, a gente teria salvado 55 mil pessoas. Então isso é muito doloroso para quem tem sentimento. Então eu queria agradecer todo mundo e pedir ao Danilo para fazer as considerações finais,
Agradecer todo mundo que permaneceu até agora na nossa live. Semana que vem a gente vai receber a minha amiga Raíssa para falar sobre racismo na pandemia. Eu que agradeço, Cristiano. É um prazer poder falar para a população aí da Bahia, para os seus amigos, para todos aqueles que te seguem. O Cristiano é um cara que eu admiro bastante pela militância política e atuação profissional dele. Eu tenho certeza que ele é uma liderança importante em América Dourada e no contexto do Sertão da Bahia de maneira geral. E eu acho que fomentando a atuação política de gente como o Cristiano e de várias outras pessoas, todos esses movimentos que eu mencionei de luta pela terra, luta pela moradia, pelo direito de todos, é fomentando isso que nós vamos conseguir superar essa crise. Não vamos desanimar. O mundo ainda não acabou, apesar das 10 pragas bíblicas que estão vindo aí. A gente vai superar isso. Nós temos capacidade de reação que ela pode ser vista na atuação desses companheiros que estão aí lutando no país inteiro. Boa noite, pessoal. Obrigado, Danilo, pela força. Valeu mesmo pela presença. Muito obrigado. Achei que foi uma prosa maravilhosa, né? Eu sabia que não ia ser diferente pelo seu compromisso com as causas do povo, né? E eu queria agradecer todo mundo mesmo que ficou até o final e espero vocês próxima semana, dia 9, às 19 horas, a gente vai ter nossa live novamente. Agradeço muito e queria agradecer também a todo mundo aí que ficou até o final. Peço um pouco de desculpa aí porque eu me emocionei, mas é porque a situação é muito grave, muito séria, né? E a gente tem que levar muito a sério, né? Esse é um debate muito sério, muito grave, né? E a gente fica muito preocupado e muito revoltado, né? É muito revoltante você ter uma liderança política que não se preocupa com o povo, né? Que as pessoas estão morrendo e o líder político diz, e daí que elas estão morrendo? Eu não sou coveiro, né? Isso é muito triste, é muito lamentável que a gente esteja nessa situação, mas a gente não vai esmorecer, né? A gente não vai esmorecer, a gente vai lutar até a vitória. Muito obrigado a todos. Boa noite. Até mais. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Essa foi mais uma Prosa com Lampião e até a próxima, se Deus quiser.